na tribulação e ainda assim ser grato a Deus, né? Isso é bom porque é um sinal de que você está se preparando diante do Senhor. Porque com Deus a gente não tem só momentos de bênção, não, tem momentos de luta, né, irmãos? Amém. Cada dia traz o seu próprio. E a gente tem que estar preparado para enfrentar tudo. Deus permite porque Deus prova o filho que ama. Essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que a gente tem que orar sem cessar. E hoje, queridos, eu queria até assim, a leitura da Maera foi bom porque diz orar sem cessar, né? É um estado de alerta, é um estado de vigilância, não é assim, irmão? Amém. Amém? Amém. É um estado de alerta, um estado de vigilância, quando você está orando sem cessar, né? Amém. E principalmente porque tem duas coisas muito importantes, irmão, na sua vida, que você tem que vigiar. Duas coisas muito importantes que você tem que estar vigilante, policiando, analisando, sempre ali atento. A Bíblia diz assim: vigiai e orai. Né? Então existe um princípio aí, né? Vigiar e depois orar. E dessa atenção e dessa vigilância depende muito a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, né? A nossa estabilidade espiritual e a nossa vida espiritual e até a nossa vida material. Amém? Amém. A primeira delas eu queria aqui abordar com os irmãos. Aí eu vou puxar o versículo da Maiara para a mensagem. Ela está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que é conhecidíssimo dos irmãos, e sempre estou falando aqui com vocês. Né? Amém? Aí na tela. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Aí mudou o versículo 15, não foi? Sim, é conhecido dos irmãos. Eu vou ler aqui, mas é conhecido dos irmãos. Mas hoje eu quero. Pronto. Ele diz: destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento, os pensamentos, a obediência de Cristo. Senhor Deus e Pai Santo e Bendito, nós queremos pedir a Ti que ilumine o nosso entendimento e fale conosco nessa noite, pois a Tua igreja quer ouvir Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vai sentar, irmãos. A primeira está aqui, irmãos, ó. A primeira está aqui. Vigiar os nossos pensamentos. Principalmente quando a gente está só. Vigiar os nossos pensamentos. Principalmente quando está só, porque a gente como diz a palavra, é oportuno, sempre quando a gente está só, os pensamentos chegarem para fazer aquela grande reflexão de tudo. E aí a gente começa a questionar se Deus é fiel ou não, porque a luta está grande, não passou ainda, está demorando. Eu não entendo porque está demorando. Eu não entendo porque estou buscando a Ti, eu estou orando. Eu não entendo, estou me esquivando do mal, estou me esquivando do pecado, e essa tribulação não passa, não sai. Pensamentos, irmãos, que quer colocar em xeque a verdade divina, que quer impor a dúvida, né? Que quer lhe tirar a esperança,
que quer colocar em dúvida a fidelidade de Deus para com você, o chamado de Deus para a sua vida. Então a nossa mente, irmão, ela tem que ser policiada direto, porque por lá tem a passeada de pensamentos e, como a Bíblia diz, irmão, todo pensar do mundo é mal, só leva para desencaminhar o homem, nunca é para nada bom. Põe isso na cabeça, nunca é para nada bom. Eu vou começar a ler, que é melhor. Abra a Bíblia aí, meu filho, Salmo 94, 11. Primeiro vamos entender isso aqui, em nome de Jesus. Salmos. Oi? Isso. Salmos 94, 11. Primeiro vamos entender isso aqui, irmãos. O Senhor conhece nossos. O Senhor conhece nossos pensamentos. E Ele sabe que todos os nossos pensamentos são o que, irmão? Futilidade. Coisa inútil, que não nos leva a lugar nenhum, que é passageiro, que é analgésico, só para aliviar tempinho, não tem nada que dure. Então primeiro ele conhece os nossos pensamentos, não há nada que passe para ele que ele não saiba. Ele sabe e ele vai julgar por isso. Ele sabe se aí está se tecendo teias e tramas, irmão, contra o irmão, armadilha contra o irmão, maldade, pensamentos maldosos. Ele conhece o pensamento do homem e também sabe que todo o pensamento dele é um pensamento de vaidade. Por isso que ele diz na palavra dele, irmãos, leve os pensamentos à submissão da palavra, firme pela palavra, penetre na palavra, para você saber se esses pensamentos realmente trarão benefício, me levarão para um bom caminho, ou eles te levarão para a perdição, ou eles te esfriarão, ou eles te matarão espiritualmente ou até fisicamente. Então ele conhece nossos pensamentos e eles são inúteis, são vaidade. Tudo que vem, irmão, é pura vaidade, é para um prazer meramente passageiro. Abra aí a palavra do Senhor em Marcos 7, 20. Marcos 7, 20. Olha o que diz aqui, irmão. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios e por aí vai. Ou seja, olha aí para você ver, irmão, o pensamento do homem, irmão, só descampa para a perdição, para a destruição. Ele não vai de nenhuma forma querer te conduzir a uma intimidade com Deus. É sempre querendo te afastar de Deus. É sempre querendo, irmão, te trazer prejuízo e destruição, ou que você pratique destruição contra alguém ou contra você mesmo. Então, nós olhamos aqui, Deus conhece o meu pensamento, conhece o seu pensamento, e Ele sabe que é vaidade. Ele sabe, irmão, que são coisas para destruição, são coisas perversas, malignas, são coisas pecaminosas, o pensamento do homem. Por isso, devemos levar todo o pensamento
avaliar, analisar acerca da palavra do Senhor. Irmãos, vou abrir um parênteses, espero que os irmãos me ajudem a voltar para cá, porque eu sou já um senhor de idade, eu estou falando tudo isso, irmão, porque eu fiquei meio assim, acerca de um rapazinho que está pregando, não sei, 14 anos, e está vendo uma novela isso aí, e aparentemente parece que ele não sabe nem o que está dizendo, sabe? E aí a minha pergunta foi, mas meu Deus, então se dizem que o que ele fala, ele não fala coisa com coisa acerca da palavra, se é isso que estão dizendo, e por que tem uma multidão de cristãos, irmão, em torno dessa pessoa? Como tem pessoas sentadas ouvindo, ou comendo, ou emprestando o seu ouvido, irmão, para ouvir balela. Eu fiquei, meu Deus, eu não entendo, porque eu não culpo ele. Ele só está ali porque as pessoas deram ouvido. Se as pessoas não tivessem dado ouvido, irmão, ele não estaria ali, ele é uma criança, deveria estar estudando. Mas as pessoas resolveram, irmão, sentar para escutar, para ouvir, e tomar aquilo como algo profundamente divino e inspirado por Deus. Aí nós começamos, irmão, eu comecei a analisar e vi que muito disso, irmão, está aqui. Na forma como a gente conduz, permite que os pensamentos nos conduzam. E pode ter certeza, irmão, para sentar para ouvir esse tipo de coisa, irmão, a pessoa ou é muito materialista, ou é uma pessoa que não tem fé. Eu estava falando aqui com o pessoal do louvor. É aquela pessoa, irmão, que está passando luta, ou ela conhece a palavra de Deus, mas sempre está querendo ouvir uma testificação, um sinal. Quem crê aqui que Deus é fiel? Amém. Quem crê que Deus é fiel? Amém. Aí essa mesma pessoa que diz amém, quando está com um problema, ele fica, meu Deus do céu, eu quero ouvir alguém, quero ouvir um profeta, eu quero um sinal, eu quero, sei lá, que a jumenta fale, que apareça uma pessoa e diga uma palavra, um sinal. As pessoas têm necessidade de que Deus testifique de alguma forma aquilo que Ele já disse e que falou ainda mais. Eu não sou homem para falar as coisas e me arrepender. Eu não sou filho do homem para voltar a palavra atrás, não. O que eu disse está dito. O que eu disse está dito. Está escrito, está escrito. Ali é a verdade, pronto. Aí eu estava falando para o menino, rapaz, a gente precisa. A Bíblia diz, ó, quem tem Cristo tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas muitos crentes que eu conheço andam nessa vida como se não tivesse nada. Nós temos tudo. Aí alguém vai perguntar, e cadê? Você tem tudo, irmão. Mas tudo na sua vida tem um tempo. Porque os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. É mais alto do que o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. É isso que nós precisamos entender. É que se demos a nossa vida a Deus, então Ele sabe na nossa vida o que pode ajudar e o que pode destruir. Vamos deixar Deus operar no tempo dele. Vamos fazer a nossa parte, orar, fazer a nossa parte. E quando eu digo fazer a nossa parte, não é ficar sentado esperando, não. O que eu estou dizendo é fazer a nossa parte, crer. Faz a sua parte, irmão. Vai lá e tudo, mas acreditando. Tem gente que tem necessidade, ele precisa sair correndo. Às vezes eu digo isso para o menino. Existe um cristão, irmão, que ele corre atrás da loteria da fé.
vai para uma igreja, hoje Deus vai me abençoar, hoje Deus muda a minha vida, essa tribulação. Vai chegar lá e ouve lá uma pregação, ouve um mover grande lá e diz, não foi dessa vez não, mas quinta-feira que vem tem outro culto abençoado, Deus vai me abençoar, e sai de igreja em igreja nisso, irmão. Ou em lugar, em momentos e momentos da vida, em busca de um lugar que possa entregar a ele uma vitória. Um homem, pregador, um pastor, sei lá quem, que Deus use, sai rodando na loteria da fé, vai que é ali naquela igreja, vai que é ali, irmãos. Só fé. Dentro da tua casa mesmo, ali, se você crer, e se tiver alguém e um sinal para te dar, tu não precisa ir atrás não. Deus manda lá na tua casa, no meio da rua que tiver, e fala contigo. Que não deveria nem precisar, por quê? Porque tem aqui a palavra dele, e o que cabe a nós para ter milagre é ter fé. Fé. Vamos deixar os pensamentos, irmão, colocar dúvida acerca da palavra do Senhor e nos limitar a ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida. Então aqui nós temos Marcos 7, 20, 21, 23, 20 a gente já leu. Vamos abrir aqui Colossenses 3, 2. Olha o que diz aqui, queridos, ó. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Estáis mortos para esse mundo, irmão, e a sua vida agora é escondida em Cristo. Escondida de quem? Capeta, de tudo, irmão. Ele não tem mais poder. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E às vezes a gente passa muito tempo, irmão, impregnado, olhando só para cá, e esquecemos de olhar para Ele. Quando a Mara leu aqui, que a gente tem que orar sem cessar, é dentro disso, irmão. Ficar aí conectado com as coisas de cima, sempre conversando com o Senhor, sempre lembrando, irmão, que tudo que você lutar para ter aqui é passageiro. Passageiro, filho. E eu lhe digo, eu já vi pessoas lutarem para ter no outro dia amanhecer morto. Eu já vi. E aí, o que adiantou? O que adiantou? Quando eu digo isso, irmão, lutar para ter, não é lutar para ter de forma sadia. Bolso, quero construir uma casinha lá no interior. Beleza, o moço vai lutar, vai tentar fazer o esforço dele e tudo, mas sem que isso se torne a vida dele, porque a vida dele é Cristo. O irmão não tem mais tempo de vir louvar a Deus, o irmão não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, o irmão não tem mais nada, não consegue mais ajudar na obra de Deus, não, porque agora o irmão está construindo lá a bênção dele. É errado. É errado. Quando você permite que o seu objetivo nessa terra se intervenha entre o seu compromisso, a sua intimidade, o seu servir ao Senhor, você se perdeu, irmão. É disso que eu estou falando. É disso que ele está falando. Meu irmão, seu foco é lá em cima, seu pensamento é lá em cima. Quer conseguir as coisas aqui? Consiga, mas que isso não te atrapalhe como homem de Deus, como servo de Deus, como mantenedor da casa de Deus. Porque, irmão, teu esforço todinho aqui, tolo, hoje à noite pedirão a tua alma, o que tu tem para quem será? Essa palavra foi dita a alguém que esmerou a sua vida todinha em
busca de ter aqui, irmão, e esqueceu de lá. A gente pode conseguir aqui? Pode, irmão. Pode ser só sapatear aqui? Podemos, irmão. Mas de que isso, irmão? Não tire de você. Não lhe afaste do Senhor. Não tire o Espírito Santo, Deus, da sua vida. Como muitos fazem. Ficam negligentes, ficam irresponsáveis com as coisas de Deus, com servir o Senhor, porque está focado em possuir, ter algo aqui. Isso aí é papel de tolo. Sábio é o homem que busca ter qualquer coisa aqui, mas que sua prioridade sempre é o Senhor, servi-lo, vivê-lo todos os dias de sua vida. Ainda é uma ajuda, porque o Senhor está ali com você, lhe dando a sabedoria e o entendimento para você conquistar. É disso que eu estou falando, queridos. Então a gente tem que estar aqui, ó, para que Ele não nos convença. Irmão, de forma vaidosa, porque os pensamentos é mala. A maioria dos nossos pensamentos sai com rapinas de vaidade, querendo nos fazer ser. Aí está o erro. Porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu te pergunto, o que é que Paulo quer ser? Nada. Eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O meu querer é o querer de Jesus. A minha vontade é a vontade de Jesus. Não existe vaidade. Não existe querer ser algo além de ser um servo de Deus. Então temos que policiar nosso pensamento para ver que eles estão tentando nos induzir, nos levar. Realmente tem fundamento com a palavra do Senhor. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto, irmão. Colossenses. Filipenses 4:8 diz assim, irmão. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Está aqui o segredo, irmão. Olha o segredo de uma mente saudável. Quando eu digo leva os teus pensamentos cativos à submissão do Evangelho, eu estou querendo que você leve assim. Meu Deus, Jesus, isso tem algum louvor? Isso é justo? Senhor, isso é puro? Isso é amável? Isso é de boa fama? Não é assim que ele está dizendo? Tem virtude, tem louvor a ti, Senhor. Tem louvor a ti, te enaltece, vai provocar algo. Ele está atrás aqui, nisso pensais. Quando você vai negociar com alguém, irmão, tem algum louvor nisso, Jesus? Quando terminar meu negócio com esse rapaz aqui, vai ter louvor? Ou ele vai perder a fé em ti depois? É assim, irmãos. Nisso pensais. O que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, nisso fazei, e Deus de paz será convosco. Aqui o segredo. Se está dentro desse padrão, está dentro do Evangelho. Vai ter um versículozinho bom para a gente recortar e estar no bolso. E de vez em quando está dando uma olhadinha para ver se os pensamentos têm a ver com isso aí.
Segredo 1: vigie a sua mente. Sempre conduzindo seus pensamentos. Vai evitar tanta coisa, irmão. Vai evitar depressão, opressão. Porque a cada vez que você confrontar as mentiras da sua mente com as verdades do Evangelho, só vai lhe levantar. Amém? Amém. Segunda coisa importante que eu acho, muito importante, que você tem que vigiar e orar. O que é? Vigie a sua língua. Irmão, isso é tremendo. Vigie a sua língua. Abra em Salmo 39:1. Não adianta não encerrar os beijos, não, aí não agora não, viu? Salmo 39:1. Vigie a sua língua, e principalmente quando você estiver com pessoas. Então quer dizer que se eu tiver só, tem problema, que a gente diz palavrão, né? Estava lendo isso hoje, eu fiquei triste. Não é porque eu digo palavrão, não é porque eu digo algumas palavras que minha esposa não gosta. Se eu disser troca, pega. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Com a minha língua. Então peca com a minha língua. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Havia aquelas pessoas, irmão, que comete pecado porque simplesmente abre a boca e produz o escândalo. Aí, ó. Guardarei meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Porque nós podemos, irmão, gerar o pecado simplesmente com essa língua, uma coisinha pequenininha perversa, viu? Abra em Salmo 34, 12, 13. A boca mata, viu, irmão? A boca leva para o inferno, tanto quanto qualquer uma atitude que você tenha errada. A boca. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é que deseja, irmão? Deseja a vida. Eu desejo. Quem deseja a vida? Amém. Amém. Eu desejo. Que quer longos dias para viver bem. Quem quer? Eu quero. Amém. 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 Guarda a tua língua. Olha só a pergunta. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias, bons dias, longos dias, para viver, em algumas versões, alegre, bem. Quem é o homem? Perguntou. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano, a mentira. Aí, segredo para você. Quantas pessoas, irmão, sofrem, passam por tribulações horrendas e não entendem. Eu não fiz nada, eu não traí, eu não saio pai nem de casa. Aí, ó, porque seus dias muitas vezes são tristes, são largos, mas não de alegria, de bem, mas de tristeza. Muitas vezes é por isso aqui, ó, limpa. Irmão, quando você abre a boca e você fala, seu cérebro torna isso real.
Isso aí é o pessoal que está com mente que diz isso. Se você diz, meu dinheiro não dá para nada, minha vida é uma desgraça, não se preocupe não. Ela vai gradativamente se tornar cada vez mais uma desgraça para você. Minha vida não presta, meu casamento não presta, não se preocupe. Tudo isso se tornará real para você. Porque quando você abre a boca, você lança essa palavra, isso vai se tornar real, não se preocupe. E cada dia você vai vendo o que é, vai vendo o que é. Aí está a dificuldade de muitas pessoas. Não que todas as dificuldades sejam, mas você está vendo como a língua te coloca em dias escuros e tristes, simplesmente porque você não vigia ela, abre a boca e diz o que quer, abre a boca e comete uma agressão, um mal contra você mesmo, porque o seu dia se torna longo, mais de tristeza, não é de alegria e de felicidade. E a sua vida, irmão, muitas vezes não vai longe muito não, por causa da língua. Mateus 36, 37. Vigia a mente, irmão. Vigia a língua. Mateus 12, 36, 37. Olha o que diz. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo será deixado conta diante de Deus. Toda palavra ociosa, danosa, frívola, toda palavra os homens hão de prestar conta no dia do juízo com Deus. Tudo que você falou, irmão, que maltratou, destruiu, que enganou, será prestado conta. Aquela pessoa que sofreu um dano, uma consequência, tudo será deixado no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aqui embaixo, ó. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Temos que vigiar a nossa língua, a nossa boca. É daí, viu, João? Tem que vigiar. Por isso que tem pessoas, irmão, que sofrem. Não é nada demais. Você diz assim, oro tanto, busco a Deus tanto, eu não faço nada de errado, não faz? Está aqui o seu problema, sua boca, sua língua. Porque você não fica na vigilância. Vigia e ora, para de ver a vida do outro, para de ficar olhando o Instagram, vendo a vida dos outros e ora para a tua. Quando tu pegar no Instagram, irmão, quando tu pegar no Instagram para ficar vendo a vida dos outros, fecha ele e faz uma profunda introspecção e uma grande reflexão sobre você mesmo, ou si mesmo. Para entender que tipo de cristão você é, que tipo de servo você é, que tipo de homem de Deus você é, mulher de Deus você é. Que tipo de mãe você é, que tipo de esposo, ou pai, ou filho você é.
Introspecção, irmão, olha para dentro de você. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, irmão? De que se queixa o homem? Vocês foram pecados, irmão. Porque Deus não anda lançando dificuldade para ninguém, não, irmão. Deus não trabalha assim, não. Aqui, ó, vou pegar por mim. Apareceu os probleminhas no meu carro. Eu tinha condição de ajeitar? Tinha. Aí deixei. Apareceu outro. Eu tinha condição de ajeitar? Eu só estava me esforçando em ajeitar. Eu deixei, esperei. Aí agora tem um bocado de problema no carro. A culpa é de Deus? É, irmão, de Deus? Não. Eu vou orar a Deus ao Senhor. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, meu Pai, tu permite isso? Permite? Pelo amor de Jesus, irmão, permite. Eu fui negligente, irmão. Fui preguiçoso. Eu poderia ter levado antes. E eu não tinha tanto problema, como eu sempre digo para o Vani. O Vani tem que correr logo, Vani, porque senão acumula ele, daí vai. Aí fui me acomodando, porque eu já saí no carro direto, fico com o carro direto, eu me acomodando, porque um dia tem um dia de sábado. Aí às vezes sábado aquele clima gostoso lá em casa, eu não quero ir. E quando eu às vezes até fui, mas o cara estava culpado, só tem sábado aí, todo mundo corre dentro. Mas que negligência, irmão. Não posso culpar Deus nem ninguém, eu não tenho que me culpar. Mas as pessoas culpam Deus. Deus não quer mal para mim, nem quer mal para você. Nós aqui não enxergamos que a gente muitas vezes está trabalhando contra a gente mesmo. A gente não vigia a boca e a boca trabalha contra a gente. A gente não vigia os pensamentos trabalham contra a gente. Nos conduzindo, irmão, nos afastando de Deus, dificultando a nossa vida, nos cegando para as coisas certas. E aí quando o negócio vem, acontece, a gente quer falar com Deus, quer culpar Deus, ou achar que não é Deus, irmãos, somos nós. Para de arranjar culpado, Eva e Adão, e assume. Porque assim a gente cresce, irmão. Quando você parar de culpar os outros, culpar Deus e o diabo, você cresce. Eu não culpo ninguém, não culpo nem o diabo, eu culpo a mim mesmo. Até porque, se eu vacilar, não é culpa nem do diabo, porque essa é a função dele, é culpa minha. Porque eu tenho a opção da escolha, não tenho? Então você cresce, cresce muito. Vamos prestar conta das nossas palavras, porque elas são palavras, irmão, que matam, destroem, tiram vida. Sabe, com uma palavra alguém perde a vida. Então é sério. Salmo 35, 28 para a gente encerrar. E assim a minha língua falará a tua justiça e do teu louvor todos os dias. Bom, é isso que o Senhor quer. E nos chama. É isso que o Senhor quer. Que a nossa língua louve Ele todos os dias. E quando eu digo louve o Senhor todos os dias, não é cantar louvor não. É quando você abre a boca, que de alguma forma Jesus Cristo acaba sendo glorificado com o bem que você faz através de uma palavra. Como a Tamara falou, ó irmã, o aluno estava grande, uma palavra, irmão, eu te amo, ó irmão, estou aqui, se precisar de mim, pronto, é uma palavra, traz um consolo, edifica, que ajuda, que empolga, que dá ânimo. Isso louva a Deus. A pessoa olha para o Senhor e diz: obrigado, Senhor. Oh Deus, eu sinto
tão bem agora, saber que eu não estou só, e aí por aí vai. Então a nossa palavra é para isso, irmão. A nossa língua tem que falar da justiça e do louvor, falar o que é certo para adorar a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.